Nós vemos aqui a palavra do Senhor direcionada exatamente para o povo dele. Quantos aqui são povo de Deus? Dá uma glória a Deus. Então essa palavra é para você. Esta palavra é para a tua casa, esta palavra é para a tua família. E vemos aqui que nessa época, Israel não tinha rei. As outras nações tinham reis, as outras nações serviam a outros na monarquia, Israel não. Deus sempre decidiu aqui em deixar ele sendo soberano, o todo eu sou. Amém, igreja? Até porque ele sabia que um rei pode se corromper. Tem até um ditado que diz assim: você quer conhecer alguém, dele a ele fama e poder, e você conhecerá quem é ele. Daí ele autoridade, fama, você vai, muitas vezes sobe para a cabeça, sim ou não? E a pessoa já age de outra maneira. E vemos aqui que Deus, então, sabendo disso, ele falou: não, é o meu povo, é nação eleita por mim, escolhidos de mim, escolhidos por mim através do meu servo Abraão. Então com eles não haverá monarquia, não haverá rei. Só que eles precisarão me servir, eles precisarão me obedecer, eles precisarão seguir a minha vontade. Porque entenda uma coisa, querido, querida, para sermos abençoados pelo Senhor, não basta, preste atenção nisso e tome cuidado. Para sermos abençoados pelo Senhor, não basta apenas eu estar na igreja. Eu preciso ouvir a palavra e obedecer a palavra. Eu preciso estar caminhando dentro da vontade do Senhor. Levante as suas duas mãos bem altas para o céu e diga assim comigo, diga: Jesus, me ajuda a caminhar com o Senhor. E nós vemos aqui exatamente o que acontece. Deus já havia feito com que Baraque e Débora, juíza em Israel, tivessem vencido as guerras contra os carros de Canaã. Então um dos inimigos de Israel já haviam sido derrotado. E diz a palavra do Senhor, e ela nos ensina, que Israel não tinha apenas um inimigo. Talvez você está aqui na igreja e você pensa: ai Deus, olha, eu tenho tantos adversários. Ai Deus, eu tenho tanta coisa para superar. Ai Deus, eu tenho tanto problema. Ai Deus, eu tenho tanta coisa que eu preciso mudar. Deixa eu te dizer uma coisa: Israel também tinha muitos adversários. Israel também tinha muitas coisas a mudar. Israel também tinha muitas pessoas perseguindo. Só que algo que você tem totalmente ligado a Israel é que Deus também está na tua vida. Deus também te escolheu, Deus também te chamou, e Deus não vai deixar que os seus inimigos triunfem sobre a tua vida. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga: meu Deus. Diga com mais fé, diga: meu Deus, eu creio no seu poder. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Preste atenção, querido, querida. Estar na igreja vai fazer a sua vida ser uma bênção? Mas deixar de vir? Também não. Ah, bispa, se eu estou na igreja não faz minha vida uma bênção. Se eu deixo de vir na igreja também não faz minha vida uma bênção. Então o que eu faço? O que eu faço? Eu obedeço a palavra de Deus. Suas duas mãos bem altas para o céu e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, toda arma forjada do inferno nós dissipamos na autoridade do seu nome. Amém. Preste atenção. Israel estava passando por uma fase muito conturbada, muito complicada. Israel, ele havia acabado de sair de uma vitória. E como muitas vezes acontece, quem aqui já passou por algum problema muito difícil e saiu vitorioso? Levanta a mão. Quem já passou, igreja, e saiu vitorioso? Você já reparou qual a atitude que temos logo em seguida de sair vitorioso? Você começa a orar mais, é assim ou não é? Você começa a jejuar o dobro do que você jejuava, é ou não é? Não. Tendemos a baixar a guarda. Tendemos a dizer: ah não, eu preciso de descanso.
É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Quem está aqui comigo, dá uma glória a Deus. Então, manifesta, amados. Usa o fôlego de vida que é em você. Tendemos a baixar a guarda, a dizer, ah não, já orei tanto, já jejuei tanto, já busquei tanto, como se isso fosse obrigação, isso tinha que ser rotina. Como se orar, jejuar, ler a Bíblia fosse um fardo, isso deveria ser rotina. Se você quer ser abençoado, se você quer viver as promessas de Deus, a Bíblia te ensina, não te aparte desta lei. Deus disse isso a Josué, não se afaste, nem na direita, nem da esquerda, mas medite de dia e de noite nas minhas palavras. E nós vemos, querido, querida, aqui, que Israel, ele se desvia do caminho do Senhor. Israel baixa a guarda. Algo que eu e você precisamos aprender é nunca baixar a guarda. Eu vou te trazer aqui 8 lições sobre a vida deste homem Gideão. E a primeira que eu quero te ensinar é nunca baixe a guarda. Porque Satanás, ele fica bem longe da gente, não é isso? Ele fica onde? A Bíblia diz? Ao derredor. Uma hora ela vai abaixar a guarda. Uma hora ele vai baixar a guarda. Uma hora eu vou ver o momento que eu vou atacar. Uma hora eu vou ver o momento que eu vou soprar na cabeça dele. Vai lá, faz isso com ela. Vai lá, destrói isso. Vai lá, acaba com tudo. Uma hora vai acontecer isso. Só que eu e você, se estivermos com as armaduras de Deus, oh, aleluia, se estivermos munidos, ainda que Satanás venha, ele vem para cair, porque maior é o que está conosco. E diz então a palavra do Senhor que a situação de Israel se torna uma situação de animal. Se torna uma situação, querido, que muitas vezes ninguém conseguiria viver. Mas Israel tinha acabado de sair de uma vitória quando os seus juízes quando Baraque, o profeta, e a juíza Débora morrem, Israel baixa a guarda, eles voltam a pecar e diz a palavra do Senhor que Deus os entrega na mão dos midianitas. Não são os midianitas que conquistam, Deus o entrega. Deixa eu te falar uma coisa, querido, querida. Quem aqui tem coisas abençoadas que Deus te deu? Não estou falando só de imóveis, não. Pode ser o seu casamento, pode ser tua saúde, pode ser tua família. Quem aqui tem coisas abençoadas que Deus te deu? Seja fiel, senão Ele tira. Talvez te pregaram um evangelho de muito amor, muito carinho, e realmente é. Só que esqueceram de dizer que junto com o amor de Deus anda a justiça. Se você não cuida, Ele tira. Bispo, o que é isso que a senhora está falando? Querida, é só você ler, meditar na palavra do Senhor. Cuide bem do que você tem, para que outro não venha e não tome a tua coroa. Algo que eu e você precisamos aprender, precisamos entender, é que Deus espera de mim e de você um zelo, um cuidado para com as coisas dele. E diz a palavra do Senhor que aquele povo se afastou e Deus os entregou na mão dos inimigos. E quando Deus os entregou na mão dos inimigos, sabe o que acontecia? Eles plantavam, eles regavam, eles cuidavam dos animais, e quando chegava a época da colheita, a Bíblia diz que vinham os medianitas juntamente com o povo do Oriente e passavam como gafanhotos. Quem aqui já viu alguma reportagem de gafanhoto passando em alguma plantação? Fica alguma coisa? Não. A Bíblia diz que eles passavam como gafanhoto. Eles não levavam só as plantações. Eles levavam plantações. Eles levavam cordeiro. Eles levavam cabrito. Eles levavam camelo. Eles levavam boi. Tudo que tinha, o que eles viam, eles iam levando e passando. Eles iam tirando de Israel. Tudo porque Israel se afastou do Senhor. Quando você se afasta de Deus, você pode perder o que Deus tem para a tua vida. Só que deixa eu te trazer uma notícia, eu estou começando a ficar com medo dessa pregação. Está começando a dar vontade de levantar e ir embora, porque, poxa, eu fiz isso de errado, fiz aquilo de errado, então nós atirar isso, nós atirar. Calma. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Deus tem misericórdia de mim, querido. Deus tem misericórdia de você, querida. Deus tem misericórdia da tua vida. Deus tem misericórdia da tua família. E as misericórdias do Senhor se renovarão na tua vida. Creia, confia. Se Deus te trouxe aqui, foi para te corrigir. Não foi para te castigar. Foi para te exortar e para te colocar onde Ele sonhou para você. E nós vemos então que passado um tempo onde o povo vivia igual animal, escondido em caverna, o povo ora, o povo se lembra de Deus, o povo busca Deus. E o que acontece? O anjo do Senhor vem e se assenta. O anjo do Senhor para e fica olhando Gideão trabalhar no lagar. Hoje de manhã eu preguei sobre Abraão e aqui eu consigo ver uma notória diferença entre Gideão e Abraão. Quando Abraão viu que era o anjo do Senhor, ele correu, fez um banquete, serviu, se dedicou. Gideão vê ali o anjo do Senhor, Gideão não dá nem bola. Gideão não... Deixa aí. Tem esses dois tipos de crente dentro da igreja. Tem aqueles que quando sente que é a presença de Deus, ele se lança, ele se derrama. Tem outro que vê o anjo. Vou continuar pegando aqui um pouquinho de trigo, senão daqui a pouco nem isso mais vai ter. E diz a palavra do Senhor que o anjo falou com Gideão. O anjo iniciou a conversa, não foi Gideão que começou. Sabe algo que você precisa entender e aprender? Que não é você que vem para a casa de Deus, é Deus que te traz, porque Ele quer falar com você. Não é você que escolhe estar aqui. Não está aqui quem quer. Está aqui quem o Senhor escolheu. Está aqui quem o Senhor olhou e falou: vem que hoje eu vou tratar com você. Vem que eu quero mudar a tua história. Vem que eu vou te mostrar um caminho. Vem que eu vou dar a direção para a tua vida. E nós vemos que quando o anjo fala com Gideão, Gideão está tão cego, Gideão está tão desnorteado, que ele não consegue nem sequer ouvir direito o que o anjo diz. Bispa, como a senhora diz que ele não consegue ouvir direito? Como a senhora diz que ele não consegue ouvir dessa forma? Por causa desse versículo. Leia aí comigo em Juízes 6, 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... O que o anjo do Senhor apareceu e disse? Só que olha a resposta aqui. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. O anjo disse: Deus é com vocês? Não. O anjo disse que Deus era com quem? Não, leia aí o 12. O Senhor é com... é pessoal. Gideão trouxe para o todo. Ele achou que Deus ia ser com todo mundo. Deus está falando: não, não, querida, eu não vou ser com todo mundo, eu sou com você. O anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo. O Senhor é na sua vida, Gideão. O Senhor te escolheu. Nesta noite eu quero te trazer a segunda lição das 8 lições da vida de Gideão. A segunda lição é que Deus está com você. Deus não está com a tua situação. Deus não está com o teu problema. Deus não está com a dificuldade. Mas tenha certeza que no meio do problema, no meio da aflição, no meio da dificuldade, Deus é contigo. Deus disse para Gideão que era com ele. Só que a situação que Gideão vivia demonstrava que Deus era com ele? Não. O cara estava vivendo em caverna juntamente com todo mundo. Só que quando Deus disse para ele: Deus é contigo, ele falou: Deus é conosco. Você entende a diferença de você ser sensível à voz de Deus? Deus estava dizendo para Gideão que ia ser com todo mundo. Deus estava dizendo que era com quem?
Nesta noite Deus manda dizer. Talvez você está esperando, ah Deus, mas tem o meu esposo lá em casa. Ah Deus, mas tem a minha mulher lá em casa. Ah Deus, mas tem o meu filho. Ah Deus, mas tem o meu tio, tem a minha tia, tem a minha nora, tem o meu genro, tem a minha vizinha, tem o meu chefe. Deus não quer saber de pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus não quer saber de pessoas que decidem os prazeres do mundo do que as coisas dele. Mas Ele manda te dizer, como você escolheu a melhor parte. Eu sou contigo. Bom, o Senhor. E nós vemos aqui que o anjo olhou e disse: Gideão, Deus é contigo, você é varão valoroso. Gideão questiona e diz: não, onde está o Deus que é conosco? Pega isso. Pega essa segunda lição. Eu vou falar para você gravar. Deus não é com a situação que você vive. Deus é com você. Você pode viver uma situação de fracasso na empresa, na vida financeira, com o filho, no casamento. Você pode estar vivendo uma situação de fracasso lá no meio da sua família, no meio da sua casa. Só que Deus manda dizer algo para você. Eu não sou com a situação, eu sou com você. Permaneça firme, permaneça caminhando, permaneça crendo que você vai dar testemunho da glória de Deus na sua vida. E nós vemos então que algo acontece. Gideão estava tão abatido, Gideão estava tão acabado, que o anjo começa a levantar Gideão. Deixa eu dizer uma coisa. Deus te trouxe aqui nessa noite para levantar a tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para levantar a tua história. Som. Deus te trouxe aqui nessa noite para levantar a tua história. Deus te trouxe aqui nessa noite para levantar a tua vida. Deus te trouxe aqui para mudar cativeiro. Deus te trouxe aqui para mudar situações. Então não temas, não se amedronte, porque o Senhor é contigo. E nós vemos então que o anjo chega e diz: você é varão valoroso. O anjo vê em Gideão algo que ele não via. Porque você lê aqui comigo que o anjo disse varão valoroso. E a todo momento da história, nós vemos que a todo momento a palavra do Senhor nos mostrou que o anjo disse: você é varão valoroso. Só que a todo momento Gideão não se via. Gideão não enxergava. Sabe como Gideão se enxergava? Ele se enxergava pequeno. Ele se achava inferior. Gideão era o mais novo da tua casa. E o filho mais novo naquela época não tinha tanto respeito. Gideão, a sua tribo era a menor tribo. Gideão, ele era pobre e a sua família era a mais pobre da tribo. Então Gideão tinha todos os requisitos para ser um fracassado. Gideão não tinha requisito algum para ele ser grande. Gideão tinha todos os requisitos para ser um fracassado. Gideão não era o preferido do pai. Gideão não era o preferido da família. Gideão não era o que foi escolhido. Gideão não era o filho da promessa, o sonho. Gideão não era a melhor pessoa que os outros queriam. Só que Deus olhou do céu à terra e disse: eu te escolhi, Gideão. Eu te chamei, Gideão. E eu vejo que você é varão valoroso. Nesta noite Deus manda dizer: talvez pode ser que na sua casa você não seja o preferido. Pode ser que na sua casa você não tenha honra. Pode ser que na sua casa a situação seja toda contrária. Pode ser que lá na empresa o chefe te despreze, o chefe não suporte você. Só que Deus está mandando dizer: eu te escolhi e eu vou te exaltar. Não é pelas suas qualificações, é pelo que Ele vê em você. A terceira lição, aliás, a quarta lição, a terceira que nós podemos tirar aqui dessa situação é que Deus não olha as suas qualidades. Deus olha
o poder que Ele vai manifestar na tua vida. Porque a Bíblia diz que é na fraqueza do nosso ser que Ele manifesta o seu poder. Eu não sou escolhida porque eu já estou preparada, porque eu estou pronta, porque eu já nasci falando, porque eu já nasci pregando para a multidão. Não, 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 não. Eu fui escolhida porque eu precisava ser moldada, porque eu precisava ser trabalhada. E o Espírito Santo sabe que nas minhas fraquezas é Ele quem vai trabalhar, é Ele quem vai exaltar, é Ele quem vai fazer. E Deus manda dizer a mesma coisa na tua vida. Aonde você olha e fala: Deus, eu sinto ausência disso. Deus, eu sinto ausência de carinho. Deus, eu sinto ausência de afeto. Deus, eu sinto ausência, Pai, de uma palavra amiga. Deus manda dizer: eu suprirei todas as vossas necessidades. Não é o que você tem. O terceiro, não é o que você tem, é o que Deus vai fazer na tua vida. Não é quem você é, as suas qualidades, mas é o que o poder de Deus fará na tua vida. Levanta suas duas mãos bem altas e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, se é na fraqueza do meu ser que o Senhor manifesta a tua vontade, eis-me aqui. Deus não queria mais um juiz para Israel. Deus queria alguém que estivesse disposto a obedecer. Só que vem cá, obedecer é para qualquer um? Não. Obedecer é fácil? Dói, machuca. Só que Deus chega para Gideão e diz assim: Gideão, eu vou livrar através das suas mãos todo Israel. Ah, mas eu sou o menor. Vai ser com você, Gideão. Não é você, sou eu. Eu só vou usar você. Deus está mandando dizer: não é você que vai mudar a história. Não é você que vai mudar cativeiro. Não é você que vai fazer um milagre. Quem vai fazer tudo isso é o Senhor Jesus na sua vida. E diz então a palavra do Senhor que o anjo chega para Gideão e diz: só que Gideão, você vai fazer algo que o seu pai fez. O seu pai levantou um altar a outros deuses. Você vai pegar o boi mais novo do seu pai, o segundo boi, que era um dos bois mais caros, e você vai trazer, Gideão, ele, e ele vai puxar e derrubar todo o altar de Baal que o seu pai serviu, e você vai sacrificar esse boi em cima do altar. A quarta lição que eu te trago aqui é que obedecer a Deus vai te gerar inimigos. Aí você escolhe. Como assim, bispa? Obedecer a Deus, a pessoa vai te ligar e falar: ô fulano, vamos sair, vamos para tal lugar. Só que você sabe que naquele lugar vai ter funk, vai ter dança, vai ter bebida, vai ter tudo que não presta e mais um pouco. E aí o que você diz? Se você vai obedecer a Deus, você diz: não. Aí a pessoa vai falar: nossa, você é chata, hein? Nossa, você não se mistura. Parece que depois foi para a igreja, ficou aí metidinha, não vem mais com a gente. Aí você tá lá, num outro momento com a família, a pessoa chega e já vai enfiando na tua cara a bebida. É assim ou não é? Quem já bebeu aí com a família? Levanta a mão. Ah, nossa, que bom, ninguém bebeu. Olha que benção. Vocês não bebiam antes de se converter, não? Igreja, não estou falando depois de convertido, não, tá bom? Gente que fala: Senhor, para de revelar para a bispa, daqui a pouco ela vai apontar para mim aqui. Calma. Eu estou falando antes de você se converter. Eu creio que o Espírito Santo já trabalhou. Quem é que bebia junto com a família antes de se converter? Depois que você parou, aquele que continuou bebendo não chegava para você e falava: Tô, bebe aí. É assim ou não é? Tadinho, não sabe que a Bíblia amaldiçoa esses. Em Deuteronômio diz: maldito todo aquele que fizer o outro se embriagar. Toda vez que uma pessoa oferece uma bebida para outra, a Bíblia diz que essa pessoa é maldita.
Está na palavra do Senhor. Isso que a senhora está falando é forte, não sou eu que estou falando, quem fala é a Bíblia. Se você meditar nessa palavra de dia e de noite, você vai descobrir isso. Gideão, ele decidiu obedecer a Deus, então ele se tornou o inimigo do mundo. Porque Gideão, quando Deus falou que ele ia ter que derrubar o altar, ele falou, tudo bem, Senhor. Isso daí você consegue ler do versículo 26 ao 30. Eu vou derrubar o altar. Só que eu não vou derrubar de dia, não. Eu vou derrubar de noite. E diz a palavra do Senhor que Gideão pegou mais 10 dos seus. E no período da noite, eles destruíram o bosque onde estava o altar de Baal. Destruíram o altar de Baal e sacrificou o segundo boi de seu pai. E diz então a palavra do Senhor que quando aqueles homens levantaram e viram o que aconteceu, eles começaram. De quem foi a culpa? Quem fez? Quem fez isso? Quem fez isso? Quem foi que fez? Quem foi que fez isso? Diz então a palavra do Senhor que a notícia corre e chega a notícia que foi Gideão. E diz então a palavra do Senhor que esses homens vão até a casa do pai de Gideão e começam a bater na porta. Esses homens começam a gritar. E o pai de Gideão, que era sacerdote de Baal, sai para fora. Olha, amados, entende aqui comigo. Olha a confusão espiritual que está dando no negócio. Quem é que havia levantado o altar? Quem havia levantado o altar? Quem era sacerdote de Baal? O pai de Gideão. E quem Deus escolhe para derrubar o altar? Quem Deus escolhe para derrubar o altar? Quem Deus escolhe para livrar Israel? Tá vendo o que Deus faz? Talvez você olhe assim e fale, não vai ter jeito minha família não. Olha, eu estou nessa situação, a culpa é dele, a culpa é dela. Gideão poderia olhar e falar, eu estou nessa situação e a culpa é do meu pai. Olha o que meu pai fez. Olha o que meu pai levantou um império de adoração a Baal. Levantou um império de adoração a outros deuses. Gideão poderia colocar toda a culpa no pai dele, só que ele não fez. Ao invés de culpar o pai dele, ele decidiu ser usado pelo Espírito e fazer a diferença. Nesta noite, Deus está dizendo para você, para de culpar o seu pai, para de culpar sua mãe, para de culpar a sua história, para de culpar as dificuldades, se posiciona e faz igual Gideão, assume a sua identidade diante de Deus e obedece, que Ele te honrará. Gideão poderia ter perdido muito tempo. Só que é engraçado que se você vai ler a história, você não vê Gideão questionando isso. Você só vê isso lá na frente. Quando o anjo chega, Gideão não diz para o anjo, ah, mas isso é culpa do meu pai. Gideão faz isso? Não. Porque Deus não gosta, aprenda isso. Deus não gosta de trabalhar com pessoas que terceirizam a responsabilidade. Gideão entendeu que não era um problema só do pai, aquele problema. Era o problema da nação de Israel. Não é um problema só de A, B ou C. É um problema meu. Deus gosta de lidar com pessoas que faz a vontade dele. Ainda que eu me torne inimigo do mundo, eu sou amigo de Deus. Mas agora, querido, se você decide abraçar o mundo e ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Ah, mas sabe o que é, bispa? Meu marido não quer fazer, faz você. Ah, sabe o que é, bispa? Minha esposa não quer fazer, faz você. Ah, sabe o que é, bispa? Meu pai não quer fazer, faz você. Minha irmã, meu tio, minha tia, para de colocar a culpa nos outros. Assume a sua posição. Assume como Gideão fez. Não, eu vou fazer a diferença na minha casa. Eu vou fazer a diferença na minha família. Eu vou ser homem e mulher de Deus. Eu vou obedecer ao Espírito Santo de Deus. E nós vemos então aqui que as pessoas querem matar Gideão. Elas não querem só dar um castigo. A intenção daquelas pessoas, qual era a igreja? Matar. Matar Gideão. Entenda uma coisa, quando você se torna inimigo do mundo, a estratégia de Satanás não é só te dar um castigo.
é destruir a tua vida e a minha. Talvez você está aqui até hoje, você está brincando de ser crente. Talvez você está aqui até hoje, eu vou falar mais uma vez. E você está brincando de ser crente. Você está brincando de vir para a igreja. Você está brincando de ouvir a palavra de Deus. Você está brincando de faz de conta com Deus. Só que Satanás não vai brincar para te destruir, para me destruir. Enquanto você brinca de ser crente, brinca de vir para a igreja, ouvir a palavra, chega lá fazer totalmente diferente, Satanás está trabalhando para que quando você fizer diferente, você bata o carro e morra. Satanás está trabalhando para que quando fizer diferente, você passar em frente a uma construção e cair uma viga em cima de você. Satanás está trabalhando para que você morra longe dos caminhos do Senhor. Satanás está trabalhando para que mesmo você dentro da igreja, o seu coração esteja longe de Deus. Satanás está trabalhando para destruir a sua vida de uma forma que você sinta vergonha de voltar para a casa de Deus. De uma forma que você sinta vergonha em estar aos pés do Senhor. Só que nesta noite Deus manda dizer, tudo aquilo que Satanás estava trabalhando, se você se tornar amigo de Deus, ele reverte maldição em bênçãos. Só depende de você. De um lado você tem um Deus que quer te abençoar, te proteger, te guardar. Do outro lado você tem um adversário que quer te destruir. E diz então a palavra do Senhor que quando aquele povo quis a morte, o pai de Gideão levantou e disse, Baal não é Deus. Se Baal é Deus, que Baal se levanta e se defenda. Olha o que o pai dele falou. Se Baal é Deus, que Baal se levanta e se defenda. Porque vão vocês tomar com as suas próprias mãos o que Gideão fez? Gideão não destruiu a casa de vocês, Gideão destruiu o altar de Baal. Então se Baal é Deus, Baal vai castigar a Gideão. E diz a palavra do Senhor que depois que isso aconteceu, veio o Espírito Santo sobre Gideão. Até aquele momento Gideão ainda não havia sido cheio. Até aquele momento Deus só havia falado que estava com ele. Só que depois de uma atitude de sacrifício dele, depois de uma atitude para romper, depois de uma atitude onde ele rompeu com o pecado, ali houve legalidade para o Espírito Santo abundar. Deus está mandando dizer para você aqui nesta noite, querido, querida, rompa com o pecado, rompa com inimizades, rompa com contenda, que daí você verá a glória de Deus na tua vida. Só que é necessário que você tome o primeiro passo. E nós vemos aqui então, quando Deus enche a Gideão, e Gideão convoca todo o povo. Pega aí em Juízes, vamos para Juízes, capítulo 7. Agora você já está entrando com você no capítulo 7, versículo 2. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Olha aqui para mim. Sabe quantas pessoas tinham? 32 mil. 32 mil. Para ir para uma guerra contra um povo. Até que é um número razoável. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, mas se Deus falou que vai dar vitória, então tudo bem. E 32 mil numa guerra, tem chance de vencer. Tem chance de dar um empate aí, Deus mandar um anjo e o anjo fazer alguma coisa. Quantas vezes você está esperando acontecer o abundante para honrar a Deus? Quinta lição que eu quero te trazer com Gideão
é que Deus não precisa de muito para te honrar. Ele precisa da tua confiança nele. Tem gente que acha, não, eu preciso, para Deus me honrar, eu preciso de mais. Não, você precisa confiar. Não, Deus, eu preciso de mais recursos. Confia. Deus, eu preciso de um carro novo. Confia. Deus, eu preciso de uma casa nova. Confia. Você não precisa de algo extraordinário. Você precisa confiar. Se você anda com Deus, Deus anda contigo. Ele supre todas as vossas necessidades. E você não precisa ter algo, muitas vezes, estrondoso, algo, nossa, isso daqui não tem como dar errado. Com 32 mil, acho que na cabeça de Gideão, quando ele olhou e viu aquele mundaréu de gente, ele pensou, não tem como dar errado. 32 mil e Deus ainda com a gente, a vitória é nossa. E Deus chega e fala, não, é muito. Diminui. E Deus diz ao coração de Gideão, diga que quem tem medo, leia comigo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo e 10 mil ficaram. Você tem ideia? A mesma coisa eu falo assim, tá todo mundo aqui de pé, eu falo, irmãos, nós vamos entrar numa guerra espiritual. Quem tem medo que vai embora? A igreja foi mais de 2/3 aqui do povo. De 32 mil, 22 foi. E 10 mil ficaram. Claro que dá um choque em qualquer pessoa que vê isso, sim ou não? Eu estou pregando para um povo vivo ou para um povo morto? Então, esboça a reação, filho do Altíssimo. Claro que dá um choque, sim ou não? Ai, viu como puxar a orelha? Tem que puxar a orelha, né? Mãe tem que puxar a orelha mesmo, não tem como. Dá um choque em Gideão. Gideão vê aquilo, só que tem um detalhe. Gideão estava cheio do Espírito de Deus. Gideão sabia que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deixa eu te lembrar de uma coisa. As promessas de Deus na tua vida não vão falhar. As promessas de Deus na tua vida não cairão por terra. Nenhum fio ficou no Egito. Quando Israel se tornou escravo no Egito, nenhum fio de cabelo ficou no Egito. Deus manda dizer para você que nada do que é teu vai ficar para trás, nada do que é teu vão tomar, nenhum centavo, nenhuma migalha, nada do que Deus te prometeu, Satanás vai te roubar. Só que daí Gideão vê aquilo e fala, poxa, tá bom, Senhor, com 12 não dá, né? Vou com 10. Amém, igreja? 10 mil dá. E aí quando fica os 10 mil, Deus chega para Gideão e diz o quê? É muito. Acho que se eu fosse Gideão, eu ia falar, Senhor, aparece aqui de novo, vamos conversar ali no Carvalho de novo, vamos conversar. Como é muito, Senhor? Senhor, qualquer pessoa faria isso. Senhor, o povo inimigo é como gafanhoto. Não se dá para contar, não se dá para numerar. O nosso deu para numerar, tinha 32 mil, o Senhor mandou 22 embora, tudo bem. Ficou 10 que eram valentes. Ficou 10 que aparentemente as qualidades eram. Só que tem um detalhe que eu te ensinei agora há pouco. Deus te escolhe. A lição número 3. Deus te escolhe pela sua capacitação. Ele escolhe pelo que Ele vai fazer em você. Aqueles 10 mil eram valentes. Aqueles 10 mil eram corajosos. Mas nem todos estavam preparados. Eu aprendo aqui uma 6ª lição.
com Gideão. E sabe qual é essa sexta lição? Nas guerras de Deus, não vai quem quer. Nas guerras de Deus, vai quem Ele chamou para ser mais que vencedor. Porque quando, deixa eu falar de novo para você entender. Nas guerras de Deus, não vai quem? Vai quem Ele escolheu para ser mais que vencedor. Tinha 10 mil que queria ir. Deus falou, mas eu não vou com esses 10 mil. Tinham 10 mil bons. Aos olhos humanos eles eram bons, não tinham medo, não eram covardes. Só que Deus falou, eu não quero eles na minha guerra. Porque deixa eu te explicar uma coisa, querido. Para de achar que é quantidade. Para de achar que vai ser você. Para de achar que é a sua mão. Deus que vai trabalhar. Deus que vai fazer. Deus que vai entregar. Você vai viver um milagre que Deus tem preparado para a tua vida. Você vai olhar e vai falar, foi Deus que me deu. Diz então a palavra do Senhor, que Deus de Gideão é muito, eu não quero esses 10 mil. Desce com eles, Gideão, ao ribeiro, e coloque todos para beber água. E aqueles que chegando lá, largarem suas armas, e lamberem as águas como os cães lambem, esse você manda de volta para casa. Mas aquele que chegar, dobrar o seu joelho e trazer água até a tua boca e ficar atento ao que está acontecendo à volta, esse vai para a guerra contigo. Tem gente que diz, Deus, mas eu sou um obreiro tão bom, eu sou um obreiro tão exemplar, eu sou um obreiro tão assíduo. Só que quando Deus precisa dele, ele está assim, ó. Tá lá o diabo fazendo, aprontando na vida do irmão, e ele está assim, ó. Perdido. É reprovado. Você fala, que esse aqui dá para eu contar, não. Eu estou mostrando aqui na frente dela a guerra, estou mostrando aqui na frente dele a guerra. O que eles estão fazendo? Você quer oração? Não, filho do Altíssimo, eles estão quase se matando para você ficar rindo. Se Deus traz a situação de alguém diante de você e você é um obreiro do Senhor, amém, igreja? Não estou falando só para os obreiros que estão de pé, não. Estou falando para todos nós somos obreiros. Se Deus traz a situação até você, nós precisamos ter atitude. Quem não tem atitude é colocado de lado. Foi o que Deus fez. Deus fez isso ou não fez? Deus deixou todo mundo ir para a guerra? Não. Gideão diz a palavra do Senhor, que no meio de tudo isso, sabe quantos homens fica? De 32 mil. De 32.300. Pensa Gideão olhar para aquilo. Com 32 já não ia ser fácil. Com 10 menos. Com 300, qual vai ser o final? Aos olhos humanos, qual vai ser o final, igreja? Derrota. O medo bateu na porta de Gideão. O medo, no meio do caminho, ele ainda não tinha ido para a guerra. Ele já tinha selecionado soldados, ele já tinha feito uma parte da batalha, sim ou não? Agora eles iam para a guerra. O medo bateu. Eu aprendo que no meio da jornada, o medo muitas vezes bate na minha e na tua porta. E diz, até aqui você foi. Será que você vai seguir? Será que você vai conquistar daqui em diante? Será que você vai chegar lá onde você está sonhando? Será que você vai conquistar? Será que você vai fazer? Só que deixa eu ser boca de Deus e profetizar na tua vida. Não apenas você vai chegar, não apenas você vai conquistar, não apenas Deus vai te capacitar, como você vai além, como você vai superar a sua expectativa, como Deus vai mostrar que Ele te chamou para te fazer mais que vencedor. E eu quero te trazer aqui a 7ª lição. Eu te disse que seriam quantas igrejas? Já estamos na 7ª. Quem já identificou aí alguns pontos que você precisa aprender nessa jornada com Deus? A 7ª lição que eu quero trazer aqui para você é:
no meio da tua jornada, Deus entende o seu medo. E Ele faz questão de tratar. Tem pessoas que quando vê o nosso medo, a nossa situação, abre e fala, que se vire. É assim ou não é? Deus não, Deus fala, vem cá. Deixa eu tirar esse medo de você. Você está com medo, né? Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu mostrar que eu sou Deus na tua vida. Deixa eu mostrar que eu posso fazer muito mais além do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Deixa eu mostrar que eu vou fazer uma reviravolta na tua vida. Diz então a palavra do Senhor que Deus, percebendo isso em Gideão, Deus chama Gideão e diz, Gideão, desce você. E desce juntamente com o teu servo, porque você está com medo. Deus entendeu que Gideão estava com medo. Leia aí comigo. No 7, versículo 10. Vamos pegar do 9 para que você entenda. Do Juízes 7, 9 diz assim. E sucedeu que naquela mesma noite que o Senhor havia separado os 300, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na sua mão. E se ainda temes descer, querido, olha aqui para mim. Quem teme tem qual sentimento? De amor? Quem teme tem qual sentimento? De carinho? Quem teme tem o sentimento do quê? Medo. Olha o que Deus diz. Se ainda teme descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos e descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Deus sabia de tudo que estava acontecendo. Deus já sabia do medo que Gideão ia sentir. Deus já sabia o que Gideão ia questionar a Deus. Deus já sabia como estava a situação de Gideão. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Deus não entrega nada para ninguém que tem medo. Mas se eu tenho medo de abrir minha empresa e quebrar, Deus não vai te dar a empresa enquanto você tiver esse medo. Mas se eu tenho medo de alugar a casa e não conseguir pagar, Deus não vai te dar outra enquanto você tiver esse medo. Mas se eu tenho medo de comprar isso e não conseguir pagar, então nem compra, porque Deus não vai te honrar. Porque não tem como trabalhar o medo e a fé junto. Deus estava mostrando para Gideão o seguinte: tira o medo, arranca o medo, que no lugar do medo eu coloco a fé na tua vida. No lugar desse medo eu coloco o sobrenatural. No lugar desse medo eu coloco a abundância na tua vida. E quando ele desce ao arraial, acontece algo sobrenatural. Gideão não fica em qualquer ponto. Ele vai até o extremo. E quando ele vai até o extremo, ele ouve um soldado conversando com outro. E diz assim: rapaz, eu tive um sonho. E esse sonho foi bom, não? Ah, é? Qual foi o sonho? Eu sonhei que estava todo mundo aqui. E caía do céu um pão cevado. E esse pão vinha e arrebentava tudo a gente. Arrebentava o arraial, arrebentava tudo, arrebentava todos. Não ficava um. E aí o amigo dele que estava do lado dele falou: sabe quem é esse pão? Quem é esse pão? É Gideão. Deus já havia mostrado para os inimigos que ele era com Gideão. Deus já mostrou, Deus já mostrou para os seus adversários que Ele está com você. Deus já mostrou para os seus adversários que você não vai ser detido. Deus já mostrou para os seus adversários que Ele vai na frente. Então Deus manda dizer para você: se tinha algum medo, lança fora, que a vitória já é sua. E por fim, depois de Gideão ouvir isso e recobrar suas forças e voltar a entender que não importa a quantidade, Deus não olha a quantidade, Deus olha o que Ele pode fazer no nosso coração.
Depois disso, Deus chega para Gideão e diz: Gideão, vem cá. Vocês não vão descer com espada. Vocês vão descer com um vaso. E dentro desse vaso haverá tochas de fogo. E do outro lado vocês vão ter uma buzina, Gideão. Vocês vão ficar em pontos estratégicos nos acampamentos. E você vai gritar, Gideão: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E quando, ao som das buzinas, todos os jarros de fogo vocês vão tacar no chão. Querido, olha a estratégia de guerra que Deus estava dando para Gideão. Alguém teria tido essa ideia? Não. A 8ª lição que eu quero te trazer aqui: Deus vai te dar estratégias para sair dessa situação. Não é você que vai ter a estratégia, a ideia mirabolante. Virei Einstein, descobri. Nossa, não. Descobri a luz elétrica. Não, querido. Vai ser Deus que vai te dar a estratégia. Vai ser Deus que vai dizer para você: vai para a direita, vai para a esquerda, fala isso, faz isso, se cala. Aprenda a ouvir a voz de Deus ao invés de ouvir a voz do homem. Gideão ouviu a voz de Deus e Deus disse: Gideão, você vai fazer assim e assim. Você vai colocar fogo dentro do barro. Quando vocês juntarem esses barros, vocês vão tocar, vão atirar no chão. Quando pegar fogo, vocês começam a gritar. Diz a palavra do Senhor que Gideão fez exatamente o que Deus mandou. Gideão agiu exatamente como Deus mandou. E diz a palavra do Senhor que quando eles pegaram os vasos e tacaram no chão, entrou um espírito de confusão ali no arraial, que cada um dos seus inimigos, um saiu matando o outro, e eles não precisaram colocar a mão em quem estava naquele arraial. Eu quero dizer e profetizar algo na tua vida: não será pela tua mão, não será pela tua capacidade, não será por você, mas Deus entra na peleja por tua causa. E diz a palavra do Senhor que alguns fugiram, e os que fugiram, Gideão perseguiu e os alcançou. Eu quero dizer e profetizar na tua vida, querida. Eu quero dizer e profetizar que nenhum dos seus adversários ficarão de pé diante de você. E não vai ser você que vai destruir, não vai ser você que vai envergonhar, não vai ser você que vai falar, não vai ser você que vai fazer. Deus está mandando dizer: Ele vai trabalhar, Ele vai trazer à tona o que estão planejando às escondidas, o que estão planejando contra você. Deus vai trazer à tona, e aqueles que se uniram contra a tua vida verão que Deus é como você. Mas é necessário que você entenda estas lições. É necessário que você saia daqui entendendo que é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem chama. E quando Ele chama, eu posso fugir? Quando Ele chama, eu posso dar uma desculpa e não fazer? Quando Ele chama, é melhor obedecer do que sacrificar. Gideão não tinha qualidade nenhuma para ser grande, e Deus o fez. Talvez você não tenha qualidade nenhuma para ser grande, mas Deus quer te exaltar. Deus quer fazer de você o Gideão dessa nação. Deus quer fazer de você o Gideão que vai mudar a história da tua família, da tua casa, da tua descendência. Deus quer fazer de você uma bênção.